Pense na seguinte situação. Alguém tem em mãos uma ordem judicial definitiva, daquelas que garantem um direito financeiro considerável, um verdadeiro alívio no fim do mês. É o sonho de quem entra com uma ação contra o Estado. Com certeza. Aí a pessoa pega esse documento, vai até a porta do cofre do Estado para cobrar, e a porta simplesmente não abre. E o motivo chega a ser frustrante. O juiz informa que o processo atingiu o CNPJ errado. Pois é, a ação foi contra a matriz, mas a tentativa de cobrança foi contra uma filial independente. Hoje a gente vai entender como um detalhe estrutural na hora de processar o Estado pode custar absolutamente tudo a servidores públicos. Um detalhe que muda o jogo completamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo do projeto Direito Sem Juridiquês. A nossa missão hoje é daquelas. Nós vamos traduzir e dissecar todos os julgados do informativo 881 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de 17 de março de 2026. Olha, esse material tá denso e absolutamente estratégico. Para quem está na trincheira da preparação para provas de alto nível, decifrar as entrelinhas desse informativo deixou de ser só um diferencial. Virou questão de sobrevivência, né? Exatamente. Decorar a tese seca tem o seu valor, claro. Mas o que realmente garante aquele ponto suado numa prova discursiva, ou salva o candidato naquelas questões de múltiplas coisas cheias de pegadinhas, é dominar o raciocínio, a lógica jurídica por trás da decisão. E por isso mesmo, antes de pisarmos no acelerador, cabe um recado fundamental de estratégia de estudos. Quem quiser ir além desse nosso bate-papo, ter acesso ao resumo escrito completo, com aquelas palavras-chave que as bancas amam usar, o caminho é um só. E ainda tem questões inéditas para testar o conhecimento, certo? Sim. Para acessar tudo isso, basta entrar na plataforma do Apoia-se do nosso projeto. O material lá está cirurgicamente preparado para facilitar a revisão de véspera. E também tem um acompanhamento diário na nossa página no Instagram, no @informativo-sem-juridiques. Todos os links estão na descrição deste mergulho profundo. É tipo uma ferramenta que encurta o caminho até a aprovação, poupa aquelas horas infinitas de compilação de julgados, e a pauta de hoje exige atenção redobrada de quem estuda. Sem dúvida. Dando um pequeno spoiler do nosso trajeto, a gente vai analisar como o SPJ está limitando quem pode se beneficiar de sentenças coletivas. Também vamos ver até onde vai o limite temporal de uma ação rescisória. Tem uma discussão fascinante sobre o ônus da prova também. Ah, sim. O porquê de uma carteira de trabalho em branco não provar que alguém precisa de ajuda social, enquanto um simples print de tela do governo basta para cobrar dívidas milionárias. E na reta final, a gente entra na lógica dos proventos militares e faz um giro por teses de direito tributário, penal e processual civil. O fio condutor de grande parte dessas decisões é justamente a busca do STJ por equilibrar a segurança jurídica do sistema com as expectativas individuais. A gente pode começar explorando essas fronteiras das decisões judiciais no direito administrativo. Vamos lá, então. O primeiro destaque é o tema 1402, que traz uma interseção perigosa entre o direito administrativo e o processual civil. A tese diz o seguinte, olha só. Pode ler. A sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. E tem o caso prático junto, né? Isso. A tese conclui dizendo que, logo, os servidores que integravam os quadros de autarquias e fundações do Distrito Federal na data da propositura de uma ação lá de 1997 não foram beneficiados pela coisa julgada. Essa é uma daquelas decisões que geram um choque inicial na comunidade jurídica. Mas ela tem um respaldo estrutural muito firme quando a gente olha para a teoria da organização do Estado. É a lógica da matriz e da filial que eu comentei na abertura. Pensa na administração direta, o ente federativo em si, como a empresa matriz. As autarquias e as fundações públicas funcionam como filiais independentes. Perfeito. Elas têm CNPJ próprio? Exato. Diretorias próprias e, de forma muito crucial para o direito, orçamentos próprios. Então, se um sindicato entra com uma ação só contra a matriz,
A sentença não gera uma autorização mágica para penhorar a conta bancária da filial independente. Não mesmo. O processo não alcança quem sequer foi chamado para se defender. O mecanismo jurídico por trás dessa analogia é a autonomia da administração indireta, a descentralizada. Que tem personalidade jurídica própria. Isso. Elas detêm personalidade jurídica de direito público diferente do ente central. E o STJ fundamentou essa restrição num pilar clássico do processo civil, que está lá no artigo 506 do CPC. Aquela regra de que a sentença faz coisa julgada às partes. Exatamente. Faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Se a autarquia não esteve no polo passivo da ação original, ela é um terceiro na história. Mas aí surge uma dúvida que eu imagino foi o grande argumento dos advogados dos servidores. O artigo 8º da Constituição garante ao sindicato uma legitimidade super ampla para defender os interesses de toda a categoria. Sim, a legitimidade ativa é inquestionável. Então, se o sindicato representa todo mundo, a decisão não deveria, por tabela, abraçar todos os representados? É uma ótima pergunta. A confusão acontece quando se mistura a capacidade de representar com a obrigação de processar corretamente. A legitimidade do sindicato é ampla. Ele pode entrar com ação em nome de todo mundo. Mas o problema não é quem ele representa. O problema é contra quem ele entra com a ação. Exato. O problema é quem ele coloca no banco dos réus. Para a decisão alcançar os orçamentos das autarquias, o autor da ação tem o dever de formar um litisconsórcio passivo. Tem que incluir o ente central e cada uma das entidades descentralizadas. Sem isso, sem o contraditório da autarquia, não tem como estender a condenação a ela. Ficou muito claro. Foi um erro de estratégia processual na hora de desenhar a petição inicial lá atrás. E já que a gente está falando de limites, vamos analisar agora os limites no tempo. O tema 1299 traz um embate gigante entre justiça e segurança jurídica. Esse envolve a ação rescisória e a súmula 343 do STF. Isso. A tese diz que se aplica o óbice da súmula 343 às ações rescisórias baseadas em ofensa literal de exposição de lei que visem desconstituir decisões anteriores ao tema 548 do STJ. Esse tema era sobre a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV. Esse tema exige um cuidado redobrado. Ele pega uma controvérsia antiga de servidores da Receita Federal e usa isso para reafirmar uma regra bem rígida de proteção à coisa julgada. O que costuma intrigar quem estuda é o seguinte: o judiciário tinha um entendimento consolidado. Vamos chamar de entendimento A. Anos depois, o STJ reflete, muda de ideia e fixa uma nova tese, o entendimento B. O famoso overruling. Pois é, se a própria corte admite agora que a tese B é a correta, por que um servidor prejudicado lá no passado não pode usar uma ação rescisória para voltar no tempo e consertar o processo antigo? Não parece meio injusto? A frustração de quem perdeu no passado é totalmente compreensível, mas a gente precisa olhar para a balança do sistema. O direito não é estático, ele muda. Só que a ação rescisória tem hipóteses de cabimento muito estritas. Ela não é um mecanismo de atualização de jurisprudência. Ela serve para erros bem mais graves, né? Serve para corrigir vícios absurdos, tipo corrupção do juiz, dolo da parte vencedora ou violação frontal a um texto literal de lei. Mudar a interpretação de uma lei não significa que a decisão lá de trás violou a lei literalmente. E é aí que a súmula 343 do STF entra como uma barreira temporal. Exatamente. Essa súmula diz que não cabe rescisória por ofensa literal de disposição de lei se a decisão se baseou num texto de lei que era controvertido nos tribunais na época. Ou seja, se lá no passado o juiz decidiu alinhado com o que se aceitava na época, ele não cometeu nenhuma ilegalidade. A decisão cristalizou de forma legítima. Sim. Imagina permitir que uma mudança futura de jurisprudência reabrisse processos transitados em julgado há 10, 15 anos. Ia ser um caos absoluto no judiciário brasileiro. As disputas nunca iam acabar. A mensagem do STJ é nítida. A paz social trazida pelo fim de um processo pesa mais do que tentar alinhar o passado com as convicções do presente. É o preço da segurança jurídica. E observando como o sistema defende suas próprias estruturas,
A gente faz uma ponte para o próximo segmento. Vamos falar de produção de provas. O contraste de como o Estado enxerga a prova quando o cidadão precisa da ajuda versus quando o Estado quer cobrar uma dívida. Esse paralelo escancara umas assimetrias bem interessantes do direito administrativo e previdenciário. O tema 360 trata do período de graça no direito previdenciário. A tese é a seguinte para a prorrogação do período de graça. O registro perante o Ministério do Trabalho pode ser suprido por outros meios de prova. Mas a mera ausência de anotações laborais na carteira de trabalho ou no CNIS não é suficiente. Uma tese que bate de frente com o senso comum. Sendo bem sincera, eu fiquei surpresa. A carteira de trabalho é o documento oficial do Estado. Se ela está em branco, não é óbvio que a pessoa está desempregada, porque o sistema rejeita essa presunção. Essa objeção faria todo sentido se a gente vivesse num país onde a formalidade fosse a regra absoluta. Mas o STJ usou uma análise do mercado de trabalho brasileiro, que tem um índice gigante de informalidade. Tipo trabalho por aplicativo ou bicos? Exato. O tribunal entendeu que a carteira em branco não prova inatividade. É super comum no Brasil a pessoa não ter vínculo CLT, mas está tirando uma renda boa na informalidade. Mas a questão central aí é a extensão do benefício, né? Ao perder o emprego, o cidadão já fica coberto pelo INSS por 12 meses. A briga é para prorrogar isso por mais 12 ou 24 meses. Isso mesmo, a manutenção da qualidade de segurado sem pagar nada afeta o caixa da Previdência. A lei até permite estender esse período de graça, mas exige que o desemprego seja involuntário. E como a informalidade esconde muita gente trabalhando, o STJ exige uma prova ativa. Então, o ônus da prova é todo do segurado? Todo dele. Não basta não ter trabalho assinado. A pessoa tem que provar que está tentando arrumar um emprego. Tem que mostrar e-mails enviando currículo, cadastro em agência de emprego, cadastro no Cine. A carteira em branco é só o começo da prova. Caramba! O fardo probatório exigido do cidadão vulnerável é altíssimo. Agora, quem está ouvindo, guarda bem esse nível de exigência, porque a gente vai mudar de turma no STJ e ver como a coisa funciona quando é o Estado que quer cobrar uma dívida. Aí a conversa muda de tom completamente. Vamos para o recurso especial 2.179.441 do Distrito Federal, da segunda turma, sobre execução fiscal. A tese é: telas e extratos de sistemas eletrônicos utilizados pela administração pública são admitidos como prova em execução fiscal. Um contraste perfeito com o tema anterior. Trocando em miúdos, se a Fazenda Pública precisa provar algo contra o contribuinte, ela junta um print da tela do próprio sistema dela e o juiz aceita. É um prato cheio para as bancas examinadoras. O documento oficial do cidadão, a carteira em branco, é visto com desconfiança. Já o sistema digital gerido pelo próprio ente público tem força probatória imediata. E qual o fundamento disso? O artigo 422 do CPC. Sim, atrelado ao princípio da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. O Estado tem essa prerrogativa. Mas espera aí, e a falibilidade da tecnologia? Todo mundo sabe que sistema trava, gera erro. Aceitar a tela do governo como verdade não coloca o contribuinte numa desvantagem insuperável? Coloca ele na defesa passiva, porque inverte o ônus da prova. O print do governo presume-se verdadeiro até que se prove o contrário. Então cabe ao devedor produzir uma contraprova muito forte. Ou seja, ele que lute para provar que o sistema do governo falhou. Exato. Não basta dizer que a tela não é confiável. Ele tem que demonstrar o erro técnico cabalmente. A diferença é gritante. O Estado cobra um arsenal de provas do cidadão desempregado, mas se basta com o print do próprio sistema para executar o patrimônio de alguém. Bom, seguindo o nosso mergulho, vamos entrar num formato mais de bate-bola agora para garantir que nenhum detalhe do informativo fique de fora. Ótimo. Vamos falar sobre os proventos militares e as teses curtas. As bancas adoram explorar os microsistemas do direito administrativo militar. O tema 1297 foca nos taifeiros da aeronáutica. Basicamente, a tese consolida que é compatível aplicar cumulativamente os benefícios de duas leis diferentes para esses militares que ingressaram até 1992. Mas existe um teto, que é o provento de suboficial. É uma acumulação de vantagens bem específica.
É como usar 2 cupons de desconto ao mesmo tempo numa loja. O STJ autorizou, mas diz que tem um teto máximo. Só que a tese fala de uma decadência de 5 anos para revisões, contada da chegada do ato no TCU. Como funciona esse prazo? Essa é a grande armadilha processual. O Estado tem 5 anos para cortar um pagamento ilegal. Mas a aposentadoria militar é um ato complexo. Ela não termina quando a autoridade militar assina. Ela só ganha validade plena quando o Tribunal de Contas da União, o TCU, analisa e registra. Então, o relógio dos 5 anos não começa quando o militar vai para casa? Não. O prazo só começa a contar a partir do momento em que o processo chega fisicamente ou eletronicamente lá no TCU. Isso protege o princípio da confiança legítima. Muito bom. Entrando nas teses mais enxutas, vamos de giro rápido. Tema 1312, Direito Tributário. A discussão é sobre a inclusão das parcelas de PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL para empresas no lucro presumido. O contribuinte diz que é pagar imposto sobre imposto. Mas o STJ não concordou, né? Não. O tribunal definiu que é legítima essa inclusão. E o porquê está no conceito de lucro presumido. Nesse regime, o imposto incide sobre a receita bruta. E PIS e COFINS compõem a receita bruta da empresa. Não dá para fatiar a receita, deduzir coisas e continuar no regime simplificado. É um pacote fechado. Tá certo. Próxima, tema 1405. Direito penal e execução. A pessoa toma uma multa criminal, não paga, e isso vira dívida ativa cobrada pela Fazenda Pública. A prescrição segue regra penal ou fiscal? Segue a origem. O STJ disse que a prescrição segue a natureza penal, aplicando o Código Penal. Mas o procedimento de cobrança usa a lei de execução fiscal subsidiariamente. A essência é penal, a ferramenta é fiscal. Entendido. Origem define o tempo, executor define o procedimento. E para fechar, tema 1146 em processo civil. Sindicato ganha um mandado de segurança coletivo, o servidor quer entrar com a ação de cobrança individual. Ele precisa esperar o trânsito em julgado do MS coletivo? Precisa. A segurança jurídica exige o trânsito em julgado para evitar bloqueio de bens com base numa decisão provisória. E se o advogado do servidor for apressado e protocolar antes do trânsito em julgado? O juiz extingue tudo. Aí vem a parte genial da decisão. O STJ aplicou a instrumentalidade das formas. Se durante a ação individual de cobrança o MS coletivo finalmente transitar em julgado, o defeito processual é curado automaticamente. Economia processual pura, aproveitando os atos já praticados. Um respiro de eficiência processual. Que jornada, hein? Conseguimos dissecar um informativo cheio de nuances. A gente viu como a estrutura do Estado barra sentenças coletivas, como a súmula 343 protege o tempo, e as regras estritas sobre provas. Sem esquecer do teto militar, a contagem de decadência pelo TCU, o pacote fechado da receita bruta no tributário e a mecânica penal fiscal das multas. É um xadrez jurídico completo. Por isso, o reforço é obrigatório para os nossos ouvintes. Quem busca excelência tem que conferir o material escrito lá no apoia.se, com resumos e questões exclusivas, e seguir o Instagram @informativo-sem-jurídiques. Todos os links estão na descrição. Com certeza. Dominar essas teses é o atalho para aprovação. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma reflexão, voltando àquela questão do ônus da prova. Manda ver. A gente tem um cenário onde um simples print de tela do governo tem presunção de verdade absoluta para cobrar uma dívida. Mas a carteira de trabalho oficial do cidadão, se estiver em branco, não tem presunção de que ele precisa de ajuda social. Fica a reflexão para os futuros defensores, promotores e juízes que estão ouvindo a gente. O sistema estaria exigindo do indivíduo um fardo probatório muito maior do que exige de si mesmo. Fica o questionamento. Uma provocação profundíssima sobre as assimetrias do nosso direito. Pessoal, continuem firmes nos estudos. Afinal, decifrar os tribunais superiores é a estratégia definitiva rumo à nomeação. Um excelente estudo a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.